Princípio da animação direta e pose a pose. Estes termos descrevem dois métodos para animar desenhos. O primeiro método, animação direta, é onde você desenha o primeiro desenho, depois desenha o segundo desenho e assim por diante. O segundo método, pose a pose, é onde você desenha o início e o fim de cada pose principal. E aí volta mais tarde para preencher os desenhos no meio, os entrequadros. O método pose a pose oferece mais controle para a maioria das ações. Ou seja, você tem uma boa ideia do que a ação vai parecer logo no início do processo. Então, ao invés de se preocupar se o personagem vai acabar no lugar certo, você decide onde o movimento termina a partir do princípio e vai trabalhando nos quadros anteriores. Além disso, usando a animação direta, você pode fazer um tamanho de personagem se alterar ou estar numa posição e em outra no final. Pose a pose pode poupar bastante trabalho. Se você fosse animar toda a sequência com uma animação direta, ao perceber que uma pose está errada, você teria que mudar vários desenhos para corrigir esta pose. Mas com o pose a pose, você faz as principais poses para ver se elas se encaixam e pode resolver problemas desde o início. A animação direta, por outro lado, é boa para animação imprevisível. Alguns exemplos incluem o fogo, partículas de água, nuvens de poeira e explosões. A razão pela qual a animação direta funciona bem é porque existem leis da física que trabalham em uma taxa constante, e é difícil prever como algumas ações vão se comportar no pose a pose. Então, para animar um fogo, por exemplo, basta seguir o fluxo que você conhece sobre o fogo e deixar com que o fogo anime-se a si mesmo. Se estivéssemos olhando para o início e para o fim, nós sequer saberíamos como seria os quadros entre a pose inicial e a pose final. Outro exemplo de animação imprevisível é a ação sobreposta. Ela será abordada em profundidade no próximo vídeo. Vamos dizer que um personagem tem orelhas compridas. Você pode desenhá-lo com orelhas em cada pose e só depois desenhar os entrequadros. Mas um outro método é animar a figura usando pose a pose sem orelhas e, em seguida, animar as orelhas usando animação direta. Isso é bom para poder se concentrar nos movimentos sem se distrair com as orelhas. E você também pode se concentrar na física das orelhas sem se distrair com os movimentos do corpo. Isso também se aplica a cabelos, cauda e outros apetrechos. Quando você trabalha com o pose a pose, há um vocabulário para isso. Há poses principais, chamadas chave, poses secundárias, chamadas extremas, e também ações de quebra chamadas broken down. Faça as chaves primeiro, aperfeiçoe-as, em seguida defina os extremos por onde o personagem vai passar e então decida como deseja que os extremos se conectem, utilizando poses broken down. Neste ponto, você pode começar com os entrequadros. Trabalhar com esse tipo de hierarquia dará mais controle, ao contrário de fazer animação direta. Isto é como um pose a pose dentro de um pose a pose, porque você está aperfeiçoando a pose em cada quadro. Muito bem, isto é o que tínhamos para falar sobre animação direta e pose a pose.